Superboy Prime é um dos seres mais ameaçadores e poderosos nos quadrinhos da DC Comics e um dos que mais tiveram participações em crises multiversais. Porém, mesmo sendo um personagem extremamente famoso dentro dos leitores de quadrinhos, tem muitas informações sobre o personagem que são esquecidas. Algumas delas são de extrema importância para a construção do personagem e vocês vão saber tudo sobre o Superboy Prime aqui nesse vídeo de hoje. Eu reuni aqui as curiosidades mais interessantes a respeito da sua história e dos seus poderes. Então deixa o like, se inscreve no canal se você curte esses estilos de vídeo sim da DC Comics e vem comigo! Curiosidade número 1, o Superboy Prime é o Superman. Muita gente se esquece desse pequeno detalhe por conta do nome dele ser Superboy Prime, mas ele na verdade é uma versão do Superman e não do Superboy. É que o Superboy também tem várias versões de personagens diferentes. O nome do personagem, do Superboy Prime é Kal-El, assim como a sua contraparte da Terra principal, e ele foi adotado pelo casal Jerry e Naomi Kent. Eles batizaram o personagem Clark em homenagem ao Superman das histórias em quadrinhos que vivia na sua realidade, e Kent, pelo sobrenome da sua família. No seu universo, os heróis que conhecemos são na verdade personagens de quadrinhos e não existem na vida real. Então nomes como Superman, Batman, Bruce Wayne, Clark Kent e blá 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 são conhecidos. Por um breve período de tempo ele se autonomeou de Superman Prime, mas com o tempo voltaram a chamá-lo apenas de Superboy Prime, como sempre foi. Curiosidade número 2, todo mundo esqueceu dele no futuro. Após a aniquilação do universo 51, local onde o Superboy Prime estava, ele aparece flutuando pela linha do tempo e o personagem chamado de Caçador do Tempo o envia para o século 31. Lá ele encontra os heróis do futuro em um museu em Smallville, abordando a vida e os feitos do Homem de Aço. Ele fica furioso ao descobrir que no museu ele é conhecido por ter sido derrotado com facilidade pelo Flash Bart Allen e pelo Superboy Connor Kent, além de ser descrito como alguém sem qualquer importância na história. Ele então encontra a legião dos supervilões e vai atrás dele para ser reconhecido como o maior vilão do Superman de todos os tempos. Também liberta diversos vilões poderosos e marca um S no planeta que eles estavam. Precisou de um verdadeiro exército de heróis para tentar impedir o personagem de destruir tudo que via pela frente. Curiosidade número 3, ele já se tornou uma entidade. Ainda no século 31, o responsável por toda a luta finalmente aparece, o Caçador do Tempo. Ele aos poucos estava diminuindo as suas defesas para conseguir revelar a todos a sua real identidade. E quando o Superboy Prime arranca seu capuz, ele descobre que o Caçador do Tempo é uma futura encarnação do Superboy, ambos com uma cicatriz de S no peito e olhos em chamas. Mas o Superboy Prime renegou essa sua versão futura e partiu para cima do Caçador do Tempo, o que causou uma reação em cadeia que apagou o Caçador da linha do tempo. Nessa versão mais velha, ele tinha a capacidade de disparar rajadas de energia, tinha habilidades psíquicas, manipulação do próprio tamanho, podia também entrar no plano astral e manipulação do tempo. O cara já é poderoso nessa versão então, cara, um verdadeiro deus. Próxima curiosidade, ele é um dos poucos que se lembra do multiverso. Superboy Prime foi apresentado durante a crise nas Infinitas Terras, aonde ele despertou seus poderes e se juntou à batalha como mais uma versão do Superman. Após o fim do multiverso, ele ficou preso fora da realidade, junto de uma versão do Lex Luthor, do Superman e da Lois Lane, onde todos acompanhavam os eventos na Terra restante. Ele também foi um dos responsáveis pela crise infinita e atravessou todas as crises restantes até o dia de hoje. Ou seja, ele é um dos poucos personagens que passaram pela editora desde a primeira crise, que não sofreu nenhuma alteração na própria história. Os heróis e os vilões da DC Comics, sim, sabem das crises multiversais, mas eles mesmos, em mais de uma ocasião, afirmam não saber o que aconteceu nessas crises, com exceção do Pirata Psíquico, que também participou das crises. Número 5 é indestrutível. Que o Superboy Prime é extremamente forte, isso todo mundo já sabe. Afinal, estamos falando de uma versão do Superman, mas saibam que é quase impossível de matá-lo. Em um confronto com o Batman que ria, que estava na versão também junto ali com o corpo do Dr. Manhattan e os seus poderes, o vilão nem mesmo conseguia ferir o Superboy Prime e até mesmo tentou criar uma aliança com o Superboy Prime por reconhecer que o poder do Superboy Prime era incrível. A explosão de um guardião do universo, rajadas
bolhas de energia dos Lanternas Verdes e nem mesmo paradoxos temporais conseguem afetá-lo. Isso sem contar que Kryptonita não faz o menor efeito no personagem, já que ele é de um outro universo, um universo que não existe mais. Então uma Kryptonita que possa feri-lo não existe. Número 6 já entrou na força de aceleração. Durante um dos seus combates contra os heróis da Terra, o Superboy Prime encarou Bart Allen, neto do Barry Allen e também um velocista. Nisso também estava o Wally West e Jay Garrick. Não havia mais nenhuma opção para detê-lo. Então os 3 velocistas correram com todas as forças para prendê-lo dentro da força de aceleração, uma força multiversal também na DC. A dificuldade foi tão grande que o próprio Barry Allen, que teoricamente nesse momento estava morto, né, e o Max Mercury ajudaram de dentro da força de aceleração a prender o Superboy Prime. Infelizmente isso não durou muito tempo, pelo menos não para os personagens da Terra. 4 horas se passaram no planeta quando o Superboy Prime se libertou, porém dentro da força de aceleração se passaram 4 anos e ele retornou então muito mais velho e mais poderoso, mais experiente. Número 7, matou o Superman original. Novamente falando das suas batalhas, uma das mais icônicas foi contra as versões do Superman da Terra 1 e também do Superman da Terra 2. Os dois se uniram para tentar empurrar o Superboy Prime para a força de aceleração, como os velocistas fizeram, mas nenhum dos dois era rápido o bastante para isso. A solução então foi atravessar um sol vermelho e deixar o Superboy enfraquecido, mas isso tirou também os poderes dos outros 2 Supermans. No fim eles caíram no planeta Mogo, que faz parte da tropa dos Lanternas Verdes, e usando a sua força que restava, ele espancou o Superman da Terra 2 até a morte, que é o Superman original das histórias em quadrinhos. Curiosidade número 8, já foi parte da tropa Sinestro, a tropa dos Lanternas Amarelos. Depois de ter sido aprisionado em um sol vermelho pelos Guardiões do Universo na DC, o Superboy Prime foi libertado pela tropa Sinestro, que pretendia iniciar uma guerra contra os Lanternas Verdes. Ele então aceitou fazer parte da equipe e modificou todo o seu uniforme, o seu traje, para o padrão de cores e o brasão da tropa Sinestro. Ao lado dele também tinha ali o Superman Cyborg, um anti-monitor enfraquecido, e o Parallax, a entidade cósmica, né, no corpo do Kylo Rayner, o Lanterna Verde. Depois de várias batalhas, esse Superboy Prime revelou que apenas se juntou ao Sinestro para poder se vingar do anti-monitor por destruir o seu mundo na primeira crise, né, a crise nas infinitas terras. E, inclusive o Superboy Prime, né, na tropa Sinestro conseguiu destruir o anti-monitor, que ainda estava enfraquecido, atravessando a sua armadura ao meio. Número 9, já prendeu Mr. Spirlix. Após mais uma grande crise na DC Comics, o Superboy Prime descobriu sobre os novos universos e procurou pelo seu universo original, mas sem sucesso. Ele até mesmo passou pela Terra 15 e matou o Superman daquele universo, que era o General Zod. Ele também passa ali matando todo mundo no satélite da Liga da Justiça e explodiu todo o planeta Terra após matar os heróis restantes. Então ele decide ir diretamente até a Muralha da Fonte. Ele sequestra o Mr. Spirlix, o Duende da quinta dimensão, e o tortura na tentativa do Duende recriar a sua terra natal. Ele também sequestrou uma versão da Zatanna e acabou descobrindo que utilizar magia para recriar a sua casa, a sua terra, era perda de tempo. Ele então matou a Zatanna e o Duende da quinta dimensão, Mr. Spirlix, conseguiu escapar, mas voltou para a quinta dimensão muito traumatizado. Lembrando, Mr. Spirlix tem praticamente a Toon Force, altera a realidade, a matéria como ele bem quiser. Aí você vê o nível, né, de poder do Superboy Prime. Curiosidade número 10, não só Mr. Spirlix, mas todos têm medo dele. Recentemente, na luta contra o Batman que ri com os poderes do Dr. Manhattan e energia das crises multiversais, vários personagens de diversos universos foram convocados à luta. Os vilões estavam de um lado e os heróis do outro, principalmente a Super Família, mas bem no centro estava ele, o Superboy Prime. Todos estavam esperando qual lado da luta ele iria apoiar, já que ter o Superboy Prime como aliado é quase uma garantia de sucesso. Mas os vilões e os heróis tinham medo de se aproximar e descobrir qual seria a resposta, menos Krypto, o Supercão, que foi lá brincar com o Superboy Prime. Além disso, quando ele foi capaz de voltar para sua própria terra de origem, seus pais ficaram horrorizados quando souberam tudo que ele já tinha feito. Até mesmo a sua mãe adotiva afirmou que tinha medo do próprio filho e faziam de tudo para agradá-lo para não serem mortos. Próxima curiosidade, ele ficou preso na Muralha da Fonte. Depois de montar uma equipe de vilões conhecida por Legião da Perdição, ele volta para a Terra principal e junto aos seus novos aliados também levou 4 clones do Superboy Connor Kent. Isso tudo na intenção de matar o Connor e destruir os Titãs, algo que ele realmente quase conseguiu, mas foi
impedido por um grupo de ex-titãs com personagens como a Supergirl, Caçador de Marte, Damian Wayne e alguns heróis menos conhecidos. Ele acabou sendo derrotado pelo poder da equipe e aprisionado na Muralha da Fonte pelo Superboy Connor Kent e também pela Supergirl pouco antes do reboot dos Novos 52. Curiosidade número 12, seus socos atravessam realidades. Um dos momentos mais icônicos dessa versão do Superboy Prime, né, é o famoso soco na parede da realidade. Isso aconteceu após a crise nas Infinitas Terras, quando eles estavam presos fora do multiverso, né, como eu já expliquei antes. Superboy, então, no local onde estava, era forçado a ver como os heróis destruíram o mundo que restou após a crise e as memórias de como era sua antiga Terra. Usando então essa brecha, Alexander Luthor manipulou o Superboy Prime para que eles voltassem ao multiverso e, enchendo o personagem de raiva, fez com que ele socasse as paredes daquele local. Isso gerou mudanças em toda a realidade, o que foi a explicação inicial de como, por exemplo, o Robin Jason Todd ressuscitou, cara. Foi uma alteração de realidade causada, né, pelas consequências ali desse rasgo na realidade do Superboy Prime. Número 13 é a versão mais poderosa do Superman. O Superman tem diversas versões através do multiverso, sendo o Superboy Prime vindo da Terra Prime. Ele pode não ser a versão mais maligna, ou talvez a não mais inteligente, mas com certeza é a versão normal ali do Superman mais poderosa. Como eu disse, seus socos foram capazes de atravessar a realidade. Tem todos os poderes do Superman elevados ao máximo, né, que a sua fisiologia permite. Além disso, não conta com as fraquezas do Superman também. Ele encarou de frente um Deshamita, né, que é um primo dos kryptonianos, com o poder Ion, né, um poder da tropa dos Lanternas Verdes, junto com os heróis da Terra também. Também lutou contra toda a equipe dos Titãs, junto de mais algumas equipes e heróis aliados, e em todas essas lutas que eu mencionei, ele saiu vitorioso. Ele é um personagem que sempre tem que encarar com equipes inteiras, e mesmo assim, cara, vai ser bem difícil vencê-lo. É insano o quão forte a DC Comics acabou deixando o Superboy Prime, ao ponto de bater de frente com o Batman que ri, que, como eu já falei, Batman que ri, uma fusão do Coringa do Batman, que tinha pego ali dos poderes do Doutor Manhattan e ainda os poderes, a energia da fonte, da Muralha da Fonte. Então assim, era uma versão sinistra do Batman que ri, e o Superboy Prime conseguia bater de frente. Número 14, sua armadura o deixa mais forte. Uma das poucas fraquezas, né, digamos assim, que o Superboy Prime possui é o fato de que o seu corpo gasta muito mais energia do que outros kryptonianos para deixar ele assim tão forte. É claro que ele também absorve mais energia e é mais poderoso que os demais, mas esse gasto de energia o deixa muitas vezes na desvantagem. Por isso, a maioria dos heróis tenta manter ele longe do sol e enrola a luta para que ele fique mais fraco, mas ele compensa isso com a sua armadura. Não se sabe ao certo se essa armadura dele também aumenta as suas capacidades totais, além do limite natural de um kryptoniano, mas só pelo fato de fazer ele absorver mais rápido a energia solar e armazenar essa energia solar, né, dentro ali da armadura para ele absorver quando ele quiser, já é extremamente útil pro personagem. Próxima curiosidade, ele foi um Lanterna Vermelho. Após voltar para a Terra natal, ele dá de cara com o Lex Luthor morto-vivo, com o anel dos Lanternas Negros no dedo. Ele usou seus poderes para restaurar os poderes e a armadura do Superman Prime, exigindo que ele retornasse para o universo dos heróis com ele. Uma batalha então entre os dois se inicia, mas o Superboy Prime se vê cercado por pessoas que ele matou ao longo dos anos, usando o Anel Negro. Ele estava sendo dominado e prestes a ser morto pelos Lanternas Negros, mas conseguiu capturar um Anel Negro e colocou no próprio dedo para tentar aumentar os seus poderes. Com isso, ele morre, mas consegue afetar todas as faces do espectro emocional e no fim se torna um Lanterna Vermelho, direcionando a sua raiva no Lex Luthor. E durante a luta, ele foi capaz de acessar e liberar todas as emoções, destruindo assim os Lanternas Negros que estavam ali nesse processo. Eu acho que com esse vídeo aqui vocês agora entendem de fato quão importante e insano esse personagem é. Se quiser curiosidades de outros personagens, heróis, vilões, artefatos, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês, tá bom? E comenta mesmo, porque eu vou ler os comentários aqui desse vídeo e vou sair fazendo todos os vídeos que vocês estão pedindo, ou pelo menos a maioria deles. Deixa o like, se inscreve no canal, até amanhã, falou, valeu e fui!